Vem Vacina, na Band News FM. Às 10 horas e 25 minutos, está conosco na linha o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, que gentilmente nos atende aqui para essa entrevista. Dr. Dimas, bom dia. Bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui, nossa pauta é extensa, a gente tem bastante coisa para falar da Coronavac, da Butanvac também, queremos saber em que pé estão os estudos, os testes, enfim, mas antes de mais nada, tivemos agora pela manhã confirmação por parte do Ministério da Saúde, do ministro Marcelo Queiroga, da ideia, do plano de iniciar a terceira dose, a aplicação de uma terceira dose de vacina nos idosos, né, naquelas pessoas acima de 70 anos de idade a partir do dia 15 de setembro. O senhor acompanhou esse assunto? Como é que o senhor vê esse calendário, ainda que a gente não tenha garantido nacionalmente, inclusive no estado de São Paulo também, uma abrangência e um número significativo de brasileiros já imunizados completamente, ou seja, com a segunda dose ou com a primeira dose única, a vacina da Janssen? Olha, foram dois anúncios, né? Na realidade, houve uma redução de intervalo de doses para vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, agora para 8 semanas, não mais 12 semanas, né? Essa é uma medida importante para acelerar a segunda dose. Quer dizer, a segunda dose é mais importante nesse momento, né, do que vacinar com terceira dose a população geral. Especificamente com relação a idosos imunossuprimidos, é uma questão que se coloca principalmente em relação a essa variante Delta. Quer dizer, os países que estão enfrentando essa variante Delta têm, de fato, apresentado uma eficiência vacinal reduzida nesse público. Então, a decisão de começar pelos idosos e pelos imunossuprimidos faz sentido, principalmente se a variante Delta, né, se tornar predominante. Nesse momento, ela não é predominante, a predominante ainda é a variante P1, mas a variante Delta está circulando, né, principalmente no Rio de Janeiro e já em outros estados, ela começa a ganhar uma dimensão e pode, de fato, nos próximos meses, se tornar a variante mais dominante aqui no Brasil. Então, eu acho que essas medidas fazem sentido, desde que se acelere, sem dúvida nenhuma, a segunda dose. Quer dizer, é importantíssimo que a gente consiga ter aí mais de 80%, 85% da população com duas doses, porque é isso que vai levar à diminuição da circulação viral e é isso que vai proteger toda a população, vai proteger inclusive os idosos, as crianças e os adolescentes, né? Então, esse esforço de terminar o ciclo vacinal com duas doses, sem dúvida nenhuma, é prioritário. Isso tem sido orientado pela Organização Mundial de Saúde, né, que diz que mais importante que a terceira dose é completar o esquema básico com duas doses, tá? Então, nós temos que caminhar nesse sentido. Agora, doutor Dimas, eu lembro que quando o Ministério da Saúde aventou aquela possibilidade de fazer o estudo da aplicação da terceira dose em quem recebeu a Coronavac, né, o senhor chegou a comentar sobre esse assunto e tudo, né? E essa terceira dose que o Ministério fala agora vai ser feita preferencialmente com a dose da Pfizer ou de maneira alternativa com a AstraZeneca ou Janssen. O senhor ainda acha, ainda tem esse pensamento de que depois de tanto tempo, de tanta discussão, uma certa picuinha do governo federal com a aplicação da Coronavac, né? Poxa vida, a gente está chegando a quase 100 milhões de doses, né, já distribuídas ao PNI, é um número muito expressivo. A Coronavac foi um imunizante importantíssimo, né, para a gente dar início, né, dar um pontapé na vacinação dos brasileiros e parece que essa picuinha não acaba, né, pelo menos por parte do governo federal. Na realidade, é um pensamento fixo, né? Quer dizer, a todo momento tentando descaracterizar essa vacina, a vacina que primeiro chegou aos braços dos brasileiros e que é responsável pela redução significativa de internações, de óbitos, desde há 2 meses atrás, quando esses efeitos se tornaram pronunciados. Agora, eleger uma vacina como alvo, né, e é isso que tem acontecido, é deletério a todos. Ele é deletério não só ao governo federal, mas é deletério às pessoas. As pessoas querem ser vacinadas, né? E essa campanha em relação à Coronavac, liderada aí pelo presidente da República, é uma total idiotice. É uma coisa sem sentido e mostra aí um descaso com a saúde pública. Bom, de qualquer forma, isso aí está dado, ainda vai ser bastante
repercutido, né, e com os especialistas e tudo, doutor Dimas. A gente tem uma pauta mais extensa aqui para tratar com o senhor, até porque hoje a gente teve a entrega, né, de mais 4 milhões de doses ao PNI, tá chegando bem pertinho, né, de concluir o contrato. Eu queria saber dos planos do Instituto Butantan após isso, né? A gente já conversou por aqui de venda para outros estados, de venda direta para outros países, tem a questão da Butanvac também, a fábrica está ficando pronta, quer dizer, o que entra no horizonte agora do Instituto Butantan em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui no país? Olha, de fato, nós encerramos o contrato, vamos encerrar brevemente o contrato de 100 milhões de doses com o Ministério da Saúde, e já temos contratos em andamento com estados, né? Temos contrato com o estado do Ceará, contrato com o estado do Espírito Santo, do Piauí, outros estados já manifestando interesse, e também com países, né? Temos aqui acordos já em andamento com a Argentina, com a Bolívia, e nós faremos o atendimento desses pedidos, sim. Quer dizer, o Butantan continua empenhado em produzir a vacina, além dessas 100 milhões que serão entregues ao Ministério, nós já temos em curso para setembro 26 milhões de doses e vamos continuar nesse ritmo. Em relação à Butanvac, é uma vacina que já está em produção, nós já temos um lote de mais de 10 milhões de doses produzidas, e agora nós aguardamos a evolução do estudo clínico. O estudo clínico que nesse momento acontece no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é um estudo clínico muito rápido, né, que vai ter a sua primeira fase concluída nas 2 próximas semanas, e isso permitirá avançar aí, e esperamos que até o final desse ano a gente possa aí solicitar a autorização para uso dessa vacina, que, sem dúvida nenhuma, ainda dará uma grande contribuição para o combate à pandemia, tanto aqui no Brasil, como principalmente para os países mais pobres do mundo. Quer dizer, no mundo já foram aplicados mais de 5 bilhões de doses de vacinas, e, infelizmente, menos de 2% dessas doses foram aplicadas em países pobres. E essa é uma constatação. Se nós não combatermos a epidemia de forma global, ela não vai terminar, né? Ela vai continuar, principalmente pela geração dessas novas variantes. Quer dizer, toda vez que uma variante mais agressiva nasce em um país que não tem a devida proteção, ele se espalha rapidamente pelo mundo e pode aí interferir em todos os planos de vacinação que já tiveram ou foram executados. É o caso de Israel, por exemplo. Israel tinha lá uma grande porcentagem da população vacinada, entrou a variante Delta, né, e hoje eles estão tendo que fazer um novo esforço vacinal. A mesma coisa no Reino Unido, a mesma coisa nos Estados Unidos, e nós temos que tomar cuidado, né? Inclusive aqui no Brasil, como eu mencionei anteriormente, acelerando a segunda dose para impedir que essa variante venha causar problemas maiores. Mas o Butantan faz parte dos planos continuar fabricando as 2 vacinas, né? Quando a Butanvac tiver. Aliás, aproveito para perguntar em relação aos testes, né? Da Butanvac. Eu sei que é muito. O senhor deve ouvir muito essa pergunta, mas em relação a prazos, enfim, se a gente já pode trabalhar com alguma data aí no horizonte. Olha, ao Butantan cabe realizar o mais rapidamente possível os estudos clínicos, né? Nós temos no planejamento a realização desse estudo clínico até novembro desse ano, e a partir daí, obviamente, que nós temos que solicitar a avaliação, a apreciação da Anvisa. É a Anvisa que autoriza a vacina. Esperamos que isso ocorra, que possa ocorrer rapidamente, e daí aí a minha esperança, a minha expectativa de que no primeiro semestre do próximo ano essa vacina esteja, de fato, em uso, tá? Do ponto de vista de produção, as 2 vacinas serão produzidas, a Coronavac com uma fábrica já em adiantado estado de adaptação, deve iniciar a sua operação também no primeiro semestre do ano que vem, e a Butanvac já uma fábrica pronta produzindo, tá? Então as 2 vacinas continuarão sendo produzidas aqui pelo Butantan e poderão dar aí uma ajuda inestimável, né? Principalmente aos países que estão, nesse momento, ainda no início da sua vacinação. Então, 2022 será, sem dúvida nenhuma, um grande desafio aí em termos de vacinas, né, disponibilidade de vacinas no mundo, e o Butantan vai dar a sua grande contribuição. Uhum. Doutor Dimas, vários estados, o estado de São Paulo também, já estão na fase de vacinar os adolescentes, não é? E somente com a vacina da Pfizer
porque é a única autorizada a ser aplicada nesse público. Há um pleito do Butantan, e a gente vem acompanhando, para que a Coronavac também seja aplicada não só nos mais jovens, mas também considerando até uma faixa etária mais baixa, levando em consideração crianças também. O que a gente tem de dado concreto até aqui sobre os testes da Coronavac nesse público e ao que o senhor atribui a rejeição da Anvisa para que esse pedido caminhasse? Ou seja, houve exigência de novos documentos? Como é que está essa história? Como é que está caminhando para que esse pedido seja refeito à Anvisa? Olha, a Coronavac é a vacina mais segura disponível no mundo, né? Uma vacina que já foi aplicada em quase 1 bilhão de pessoas, né? Em mais de 40 países. Aqui no Brasil, nós já estamos atingindo aí a marca, estamos próximos de atingir a marca de 100 milhões de doses aplicadas. Então, uma vacina extremamente segura, uma vacina extremamente eficiente. E com os estudos que foram realizados lá na China, mostrando segurança e imunogenicidade adequadas nesse público de 3 a 17 anos, foi o que nos motivou aí a solicitar a aprovação. A Anvisa fez algumas observações, nós recebemos nesse último final de semana o relatório, e estamos providenciando as respostas, exatamente no sentido de argumentar pela autorização para que a gente possa, de fato, vacinar essa população, que é, sem dúvida nenhuma, uma população de menor risco, mas que tem casos de Covid e tem óbitos. Então, também ela deverá ser vacinada. Mas essa exigência o senhor considera normal? Faz parte do jogo, né? A gente viu muito dessa discussão na época que se pleiteava o uso emergencial, né, da vacina, né? Se era normal o pedido de documentos e, enfim, o adiamento, né? Nesse caso, o senhor acha que está tudo sendo jogado dentro das 4 linhas? É isso aí mesmo, né? Faz parte desse processo burocrático? Sim, nada indica que haja uma normalidade nesse processo. É absolutamente normal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é responsável por controlar a qualidade, né, dos medicamentos e vacinas usados aqui no Brasil. Então, de fato, ela tem que ser munida aí de todas as informações, de todos os documentos, de todos os estudos necessários. Estamos nesse diálogo, avançamos muito, e agora, com essa primeira apreciação, nós temos os pontos aí que nós temos que atacar e atacaremos eles muito rapidamente. Muito bem. Dr. Dimas Covas, diretor-presidente do Instituto Butantan, muito obrigada pela entrevista, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço.